noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E o tema que nós iremos hoje conversar juntos deve nos trazer um sentimento ao desenvolver em nós centelha de luz que todos nós trazemos. Muitas das vezes, nós achamos ser difícil essa sintonia com o Mestre dos Mestres. E o tema trouxe Mestre dos Mestres justamente para que a gente verifique que não há um mestre maior do que ele. E ao longo da minha fala e no final a participação de vocês irão perceber o porquê. Então que cada um aqui hoje, na noite de hoje, já comece a partir desse momento verificando o seu próprio sentimento. Procurando hoje, nesse momento, adentrar a esse mundo maravilhoso que é o nosso ser espiritual, que é a nossa capacidade de vencer as nossas dificuldades e desafios na companhia do Mestre dos Mestres. A bibliografia utilizada é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 3 e 4, Livro dos Espíritos, questões 625 a 627, Filosofia Espírita de João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, a Mensagem 56, Jesus Cristo, livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, Carlos Abatelli, Irmão José, página 141. Uma bibliografia muito pequena, muito curta, mas extremamente importante e rica para os momentos em que nos encontramos de caminhada evolutiva, a fim de que possamos realizá-la da melhor maneira possível, através do conhecimento que vamos adquirindo dentro desta doutrina de amor. E nós podemos começar justamente refletindo sobre essa imagem. O que temos em comum? Então vamos imaginar todos nós mergulhados num aquário e alguns desses que estão mergulhados nesse aquário resolve fazer a diferença, experimentar outras águas, experimentar uma outra temperatura, experimentar uma outra forma de se sentir livre. E aí nós podemos entender que o mundo, nesse caso, vai mudando e o rumo da nossa vida também, a partir do momento que decidimos fazer algo diferente. E nessa diferença, nós vamos encontrando ao longo da história um personagem muito importante, que na maioria das vezes nós nos recordamos dele apenas na passagem dele na Galileia, como Jesus de Nazaré. Então vamos nesse momento nos vermos lá na Galileia, lá em Cafarnaum, sentados, e o nosso Divino Mestre falando aos nossos corações, falando aos nossos ouvidos físicos e espirituais, falando com que detenha todo o olhar penetrante do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, a partir dessa reflexão, nós vamos compreendendo que Jesus já estava para nós imensamente presente em nossas vidas, por ele deter tamanho conhecimento de nos saber o nome de cada um de nós e a capacidade que cada um de nós trazemos dentro do nosso coração. Esse tema no Evangelho, e eu conversando com um companheiro aqui da casa, falando assim, nós precisamos aprender a não ler o Evangelho como se fosse um código penal, a ler o Evangelho como se estivéssemos conversando com a presença
do nosso Divino Mestre ao nosso lado, fazendo com que tudo aquilo que Ele vivenciou enquanto esteve aqui, possamos sentir agora, nesse momento. No Evangelho, no capítulo 1, item 3, Cristo traz a seguinte fala: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe sua verdadeira significação e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que são a base de sua doutrina. E aí a palavrinha-chave é base. Porque não existe construção sólida sem uma base. Não tem como nós nos assegurarmos debaixo de uma casa que sabemos que o teto pode desabar. Então é essa base que o Evangelho nos proporciona. É essa base, essa segurança, essa firmeza que Jesus nos concede. Essa inegável proposta de que podem confiar em mim. Né? E ele continua: com relação às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, tanto no fundo quanto na forma. Ele, de modo constante, combateu o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, e fez uma reforma tão radical que as reduziu a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Concluindo, está aí toda a lei e os profetas. Olha a humildade de Jesus já sendo apresentada. Porque quando ele diz que não veio destruir a lei, ele quis dizer que veio dar um significado. Porque até então, naquela época de Moisés, a visão dos irmãos encarnados era materialista. Mas ele, nessa passagem, ele já lançou ao futuro, a esse futuro que nós nos encontramos, essa semente. Uma semente onde que ele disse, uma reforma tão radical, né? Capaz de combater o abuso das práticas exteriores. O que ele estava dizendo? Que essa base, ela tem que ser construída de dentro para fora. Que essa base, ela precisa ser ouvida, escutada, ternamente estudada, afetuosamente dedicada. Porque o que são as práticas exteriores, gente? Companheiros e irmãos. Nada mais é do que a nossa contradição. Nada mais é do que nós sentirmos algo e falarmos outra coisa. Queremos dizer um não e dizemos um sim por conveniência. Queremos dar uma orientação firme, enérgica, a fim de promover o benefício e a saúde de um determinado momento da vida de alguém ou da nossa própria vida, e não o fazemos porque entramos em choque com essas referências exteriores. E nesse sentido vamos causando em nós mesmos um distanciamento da centelha de luz divina que trazemos. Esse distanciamento faz com que a gente vá perdendo energia saudável, vital para o nosso espírito. Muitas das vezes ocorre que nas práticas exteriores nós nos
deparamos com um mundo que pede somente um sim, e nós já temos condições de dizer um não. E esse não tem valor de tesouro para nós. É um tesouro para a nossa vida. Né? E ele já vai estar aqui nos ensinando, mas vamos caminhar um pouquinho mais. Ainda no item 3, o Evangelho traz: com estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido perfeitamente. Até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida. Mais uma vez a humildade de Jesus, né? A lei de Deus, né? Ele nunca fala a minha lei, a minha ordem, o meu querer, a minha vontade, que é assim que nós, aos poucos, vamos desvencilhando dessa ilusão de poder entre as coisas transitórias. Aos poucos, nós vamos fazendo essa compreensão. E continua: isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. De que serviria, pois, ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Se os homens são filhos de Deus, sem exceção, todos merecem a mesma consideração. Aqui Jesus fez o maior ato de fraternidade. Ele fez uma inclusão do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Ele incluiu a todos, sem exceção. Ele envolveu a todos e envolve a todos sem discriminação, sem preconceito, sem violência. Né? Então, isso já nos faz seres privilegiados, porque pertencemos a essa união com Cristo. Né? No entanto, Jesus não teve simplesmente o papel de um legislador moralista, sem outra autoridade a não ser sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado sua vinda. Tinha essa autoridade pela natureza excepcional de seu espírito e pela missão divina de que estava investido. Jesus veio ensinar à humanidade a verdadeira vida. Não está na terra, mas no reino dos céus. Veio ensinar o caminho para que lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e prevenir sobre o rumo das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Aqui ele já deixou um alerta para nós, muito importante. O cuidado que nós tínhamos que ter já com a nossa vida diária. Porque Jesus é para ser vivido não só dentro do templo espírita, não é para ser vivido um Jesus só dentro da Igreja Católica, do protestantismo, porque ele diz que era necessário ter um cuidado com a vida, ou seja, com a existência. Então, quando nós nos aproximamos do conhecimento que Jesus começou a trazer para nós, que nós estávamos preparados para poder começar a nossa melhor caminhada conscientizados, ele falou: olhe para a vida de vocês, olhe para o que pensa, o que sente, o que fala, olha para os olhos
Como estão os seus olhos? Seus olhos são bons? Ou os seus olhos são maus? Então, ele estava dizendo um direcionamento, nesse momento, dos nossos 5 sentidos físicos. Tato, visão, audição, paladar e olfato. Falando que nós teríamos que ter cuidado com a construção e a utilização desses sentidos físicos, a fim de que pudéssemos ter luz dentro de nós, a fim de que pudéssemos realmente compreender o que significava perfeição, apropriada ao nosso grau de evolução. E aí nós podemos incluir uma série de observações diárias. O que eu ouço? Que tipo de sintonia musical? Eu prefiro o quê? Como é que eu me conecto no mundo com o mundo? Porque Jesus esteve no mundo, mas não era do mundo. Então, isso quer dizer que o mundo não está fadado ao inferno, porque o inferno não existe. Está fadado à transformação pelas belezas, consequências, porque o Espírito de Jesus só tinha consequências boas. Enquanto que nós temos consequências da nossa maneira de agir diariamente. Só que a ação não inclui só o ato de fazer. A ação inclui o ato de como se faz. Porque é o Espírito que está sendo manifestado. Não é o corpo que manifesta a luz. É a luz no corpo que é manifestada. E aí nós vamos percebendo quantos motivos nós temos para cuidar de nós. Quando alguém chega com uma maledicência, quando alguém chega com uma fala instrutiva, quando alguém nos ensina a orar, quanta coisa boa que pode ter consequência dos nossos atos na maneira de sentir e de convivermos uns com os outros. Né? Ele diz, prevenir sobre o rumo das coisas futuras. Ou seja, Jesus sabia que o caminho ia ser longo para a implantação desses ensinamentos aonde? Nas igrejas? Nas escolas? Nos lares? Não, no coração do homem. No coração do homem. E aos poucos nós vamos descobrindo que se somos filhos de Deus e não temos privilégio, nós temos a centelha de luz dele. Que nós temos a luz dele brilhando em nós. E que precisamos aprender a valorizar essa luz que está dentro de nós. Todavia, ele não disse tudo. Sobre muitos pontos, limitou-se a lançar as sementes de verdades que ele próprio declarou não poderem ser ainda compreendidas. Essa sabedoria, essa atenção, esse cuidado para com tudo. Ele falou de tudo, mas, em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria necessário novas ideias e novos conhecimentos. Viessem dar-lhes a chave, essas ideias não poderiam vir antes. O espírito humano adquirir certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir fortemente para fazer surgir e desenvolver essas ideias. Portanto, era necessário dar à ciência um tempo para progredir. E a ciência aqui
meus irmãos, vamos compreender, não está com C minúsculo, que é a ciência do mundo. Está com C maiúsculo, a ciência da vida, que não se precipita. Que não tem impulsividade. Quantas vezes nós cobramos um comportamento de um irmão que está lutando para manter minimamente a sua margem de segurança na existência. E a gente pega e fala assim, como que essa pessoa pode estar fazendo isso? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos aproveitando dessa vibração do Mestre e vamos compreendendo a delicadeza com que nós nos depararemos com os desafios diários, com as diversas circunstâncias que faz com que a gente vá amadurecendo e crescendo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, provavelmente é uma das perguntas que mais nós precisamos ler diariamente. Porque quanto mais nós lermos, chegará um momento que ela passará a penetrar o campo do sentido. Porque sem aprendermos a sentir, como iremos amadurecer? Como eu vou saber se eu sou capaz de tal reação em determinada situação ou de outra em outra situação? Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos. E Kardec, nós temos muito que aprender com Kardec. Nós temos que ler, mas não simplesmente ler como se ler uma revista de passatempo. Porque os conteúdos espirituais devem ser lidos com respeito. Ele diz, olha o que Kardec está dizendo dele aqui nessa pergunta, e eu trouxe para dividir com vocês. Ele diz, a pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta, vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. E moral aqui, meus irmãos, não é um código rígido. Moral aqui significa o mais alto grau que Jesus trouxe demonstrado para nós. Moral aqui quer dizer amor. Perfeição moral, a maior perfeição, o código maior de amor. De amor. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Quando eu li essa pergunta, e eu, embora precise melhorar muito nas minhas meditações e reflexões em torno dos assuntos das verdades espirituais, eu fiquei pensando em Kardec fazendo essa pergunta aos espíritos. Para Kardec fazer essa pergunta, sendo um homem de ciência e muito bem apropriado,
de uma fé raciocinada, título de bom senso. Imaginemos o quanto Kardec não deve ter estudado todos aqueles que eram mestres encarnados naquela época e antes. Ele deve ter vasculhado todas as áreas de conhecimento até fazer essa pergunta. Porque as perguntas que Kardec fazia aos espíritos responsáveis pela nova era da humanidade tinha que ter o critério do discernimento, ao qual ele era altamente dotado. E naquela época nós tínhamos um largo e extenso momento de muita ciência. E os espíritos vêm em resposta para ele. Se alguns daqueles que pretenderam, olha só, instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram, por meio de falsos princípios. Aqui entra misturar o joio com o trigo. Foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres. Então, o que nós temos para ensinar Jesus? Nada, meus irmãos. Com Jesus, nós só temos que aprender. Com Jesus, nós só temos a conhecer, a abrir um rumo diferente, um caminho diferente, que começa em nós. E quem confirma isso são os espíritos que assistiam Kardec. E diz ainda mais. E por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Aqui já diz muitos dos nossos comportamentos. Muitas coisas eram tidas como milagrosas e nada mais passavam do que uma necessidade de conhecimento das leis naturais. Mas aqui tem um detalhe muito específico e pontual para todos nós, me incluindo sempre. Todos nós. Um detalhe. Há valores da alma e há valores da matéria. Ser educado com o próximo, ser gentil, ser agradável, sorrir, faz parte do nosso processo de educação. Mas precisamos internalizá-los ao espírito, para que se torne um valor da alma. Aquele valor que é um tesouro e que ninguém pode retirar de nós uma vez conquistado. Né? E muitas das vezes nós achamos que é uma conquista difícil, mas é só porque nós não aprendemos a detalhar o nosso dia diário com o nosso Divino Mestre Jesus. Né? Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Aquela questão de tirar, né, aquele abuso que se havia profundamente. Então, nessa questão 625, nós podemos compreender um resumozinho que eu fiz. Né? Mestre dos mestres.
Ele inspira no sentido de caminhar com passos firmes em direção da luz. Então, ele não está querendo, gente, que façamos algo que não esteja no nosso grau de maturidade espiritual. Porque senão nós vamos atrapalhar a nossa caminhada. Para caminhar e avançarmos, devemos fazê-lo olhando. Se eu dou conta de dar um passo, vamos dar um passo. Se o meu irmão deu conta de dar 2, que ótimo, vamos aprender a virtude da alegria de ver alguém dar um passo a mais. Assim, combatemos a inveja, os ciúmes, que são a nossa herança, não só de defeitos, mas de instintos, porque os nossos defeitos são nada mais, nada menos do que os nossos instintos mal compreendidos, com uma força e uma energia direcionada no sentido contrário à nossa espiritualização. Lei de amor do Evangelho. Todas as energias são boas. Não existe. Nós é que precisamos aprender a como conduzi-la, como olhá-la, transformá-la. Não é? Jesus é o pastor de todo o rebanho humano. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita, sem Jesus, perde seu valor. Não existe doutrina espírita sem Jesus. Porque foi o próprio Mestre que pediu ao Pai que enviasse um Consolador. Então, uma doutrina espírita, muitas das vezes nós chegamos a uma casa espírita faltando um pouco de ambientalização em relação ao que eu vou encontrar lá. Fiquem tranquilos, porque a doutrina espírita estava prevista até mesmo antes de Jesus. Ele apenas deixou confirmado que ela viria para nós, porque ele sabia que esse código imenso haveria de abrir os novos rumos da humanidade toda. E detalhe, com amor, que é a lei moral. Lei moral não é uma regrinha de bons comportamentos que a gente aprende num curso de etiqueta. Né? E diz, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E nós encontramos em João, capítulo 1, versículo 10. Vejamos, há quanto tempo o amor de Cristo nos acompanha à casa terrestre. Então, gente, quando a gente lembrar de Jesus agora, vamos ampliar a nossa visão. Jesus participou da criação da nossa casa terrestre, por isso que ele nos conhece tanto. A maior aproximação dele conosco se deu na sua encarnação na Galileia. Mas ele já estava conosco porque João afirma, no capítulo 1, que ele participou da construção da nossa casa terrestre. Que maravilha, né? Ter alguém que nos acompanha há tanto tempo e que precisamos aprender a aceitar esse convite diariamente. Na 626 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma colocação muito importante para todos nós, independente da religião que nós abraçamos. Porque hoje nós podemos estar mais familiarizados com a doutrina dos Espíritos.
Mas certamente nem sempre nós fomos só espíritas. Quem aqui foi espírita? Certamente nós trazemos um acervo muito grande do protestantismo, né? Já transitamos com o nosso espírito formando todo esse arquétipo de possibilidades de evolução, porque nós devemos conhecer tudo. E se devemos conhecer tudo, devemos conhecer também, devemos ter tido passagem em outras religiões, em outras filosofias. E viemos hoje aportar as portas dessa doutrina de amor, para nos sentirmos mais conscientizados da nossa transitoriedade, com um pouco mais de serenidade, para perdermos o medo do desencarne e acreditarmos na vida do Espírito. E aí, olha a pergunta: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Gente, intuição. Intuição, uma faculdade do espírito. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Ou seja, não tem privilégio, está escrita em toda. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo os incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. E aí nós vemos, né, quando a gente vai estudar aí Sócrates no Evangelho, né, Platão, eles, por intuição, já eram auxiliares de Jesus. Já estavam preparando a semente que Jesus iria plantar. Por quê? Porque foi Jesus que enviou eles. Foi Jesus que enviou eles. Para que pudéssemos evoluir em todas as áreas. Então, quando nós cometemos o equívoco de falar que o homem de ciência é um homem que não serve a Deus, nós temos que, pelo menos, começar a redefinir isso. O homem de ciência é um homem como nós, é um espírito como nós. Porque senão nós estaríamos legados sempre a uma divisão entre a matéria e espírito, e é isso que a doutrina vem nos ensinar, que não existe essa divisão. Né? Ele diz ainda: as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontraram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, tudo vem no seu tempo adequado ao grau de capacidade de... Quando o espírito, né, quando nós descobrimos que essa centelha, de alguma maneira, intuitivamente, ela tem um caminho vertical, nós paramos de querer percorrer a horizontalidade da vida. Porque a horizontalidade, no sentido do abraço de Jesus, aconchega, acolhe. No sentido do mundo, incha. Aí depois a gente está sobrecarregado de horizontalidade, e como a nossa ascensão é vertical, nós temos que ser obrigados a largar essa bagagem toda de ilusão. E aí, esse treino que nós estamos aqui fazendo existencialmente, treinando. Porque é um treino, gente. Viver é um treino, não é uma punição, é um treinamento, tá?
Então, resuminho da questão 626, Jesus foi levando o seu calor a todos os corações. O espírito, mesmo de certa elevação, quando internado na carne, lhe falta sensibilidade apurada para a filtragem dos conceitos mais requintados, como distribuiu o mestre. Então, se a gente bota um bocado de coisa, de afazeres da nossa vida material, qual é o espaço que vai sobrar para a gente meditar sobre Jesus na nossa vida? É evidente que a vida vai ficar muito pesada quando nós tivermos que dizer alguns nãos na nossa caminhada. Mas a questão é que vem antes. Ela vem um pouquinho antes. Ela está dizendo o seguinte: não vamos preencher, não, vamos deixar um espaço, um pouquinho mais de Jesus e um pouquinho menos de mundo. Vamos diminuir um pouquinho o mundo e vamos botar um pouquinho mais de Jesus. Só isso. O tempo passa, mas a verdade não passa. Estamos agora mais amadurecidos. Gente, nós estamos mais amadurecidos porque não há tempo mais para se perder quando se tratar da nossa evolução. Já chegou o momento de nós abrirmos mãos de algumas questões que nós valorizamos, fazendo aos poucos, abrindo mão, fazendo aos poucos algumas mudanças, algumas alterações no nosso dia a dia. Então, atenção, a falange de espíritos elevados reavivar a luz nos corações, fazer o Evangelho brilhar novamente. Então, aí é o sentido onde que nós nos deparamos em perceber a atenção que, para estar com Jesus, em sintonia com Jesus, se ligar a Jesus, é um ato diário, é como o ar que a gente respira. A fim de que as nossas escolhas materiais estejam na presença do Mestre. Estejam na presença do Mestre, e não simplesmente no nosso querer, na nossa vontade. Então, há uma necessidade de nós abrirmos, porque nunca se fez tantas luzes numa era da humanidade. As luzes estão batendo como uma verdadeira cascata, um chuveiro individual para cada um das luzes do Mestre. A escassez é do homem em querer se banhar nessa luz. E aí nós podemos considerar o quê? Vontade. O que está nos faltando às vezes é um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de vontade. Gente, o tempo já foi encerrado e pode só entregar? A minha companheira de grupo fraternal não vai ficar nada perdido, não vai se perder em nada, tá? Não vai haver perda de conteúdo, o principal foi falado, tá? E nós percebemos que essa conversa com Jesus precisa ter um preparo no coração. Que não adianta a gente conversar com Jesus com o som ligado do carro, com a televisão ligada. Conversar com Jesus é um ato de buscar serenidade. Vocês estão recebendo agora da minha companheira Karina, lá do grupo fraternal, Maria de Nazaré, e eu gostaria que vocês não abrissem, mas que os que já receberam fossem acolhendo nas mãos. Fossem procurando o olfato
coloquem no olfato, no nariz. Não abram. Vão sentindo o que será. Cada um deles tem uma mensagenzinha, né? Cada um deles tem uma mensagenzinha. E tem um segredo, porque é assim que Jesus age conosco. O nosso Divino Mestre, ele era dotado de extrema singeleza, sutileza, delicadeza. Ele era dotado de muita paciência, porque ele aproveitava cada minuto para deixar uma mensagem. Ele aproveitava cada instante de forma útil. Nenhum minuto da vida de Jesus foi desperdiçada. E esse é um aprendizado que nós precisamos realizar conosco, né? Aos que estão já recebendo, coloquem agora, próximos, os que já sentiram o aroma, coloquem no coração. Dirijam esse embrulhinho, esse presentinho ao coração. Fechem os olhos, refletindo quanto à mensagenzinha que está escrita. E percebam que é assim que Jesus age conosco. E, sobretudo, quando estamos amparados numa casa espírita, que tem como a finalidade auxiliar o bem que cada um tem para desenvolver dentro de si. Porque não adianta querermos o bem do outro, é necessário que tenhamos o bem em nós. E à medida que vamos trabalhando esse bem que está dentro de nós, nós vamos sentindo, nos iluminando por dentro. E vamos verificando que esse amor é intenso, imenso. Então eu peço agora que vocês possam, com a delicadeza, irem abrindo com muito cuidado esse embrulho. Vão abrindo, vão pegando cada um deles. E ao abrir, lembre-se que quando queremos abrir o coração para Jesus, é necessário criar esse clima íntimo. É importante criar esse momento, até para recebermos assistência espiritual. Uma assistência espiritual, quando o coração está aberto, ela nos inunda no tratamento. Ela faz verdadeiras transformações no nosso sistema nervoso. Ela reorganiza o nosso emocional. Ela limpa nossa mente. Ela tem a função de nos acalmar num ser mais profundo que somos. Uma calma que precisamos aprender a cultivar, independente das lutas que tenhamos. É verdade que seguir Jesus é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. É um desafio que faz parte da nossa evolução. É um desafio que nos lança para frente. Os que já abriram encontraram um algodãozinho. Esse algodão é assim a nossa alma, a cada encarnação. Ele vem branquinho. E cabe a cada um de nós cuidar dela. E para que a gente cuide com muito carinho dela, precisamos encontrar essa pérola. Precisamos encontrar esse tesouro. E esse tesouro, eu digo a vocês, é o amor de Jesus por nós, desejando o nosso progresso, a nossa auto-evangelização,
desejando a educação do nosso ser e do nosso espírito. E juntando todas essas virtudes que cada um escolheu aleatoriamente, imaginemos o Mestre dos Mestres contém todas elas para nos atender e nos distribuir. Eu agradeço a todos, peço desculpa à casa por ter excedido ao tempo, e para mim é uma alegria ter falado com vocês na noite de hoje.